E aí pessoal, boa noite. Hoje então a gente vai fazer a correção dos exercícios de tecido conjuntivo. Ao longo dessas últimas semanas aí, mais ou menos 2 semanas, a gente conversou sobre tecido conjuntivo, né? Conversou não, né? Monólogo. Eu gravei os vídeos das aulas, mais ou menos umas 4h20 aí de aula de tecido conjuntivo. E agora vocês fizeram o exercício. E agora a gente faz a correção dele. É natural, é óbvio que algumas dúvidas tenham emergido, né? Vocês sentiram alguma dificuldade em algumas partes. Alguns alunos mandaram exercício até me falando, nossa, mas eu não achei resposta de tal questão. As questões do final, não achei escrito nem na apostila, nem no slide. E aí é que tá, gente. Eu sei que o momento é difícil, mas aí é que tá. A questão é justamente assistir a aula e prestar atenção. Porque, especialmente essas questões do final, eu comentei sobre elas. Lá no final das últimas aulas. Da última aula em específico. Eu comentei sobre... Eu comentei o conteúdo que seria correspondente a essas 3 respostas. Mas não tinha nada escrito lá diretamente. Tinha lá um desenho, por exemplo, de um periósteo, do endósteo, de um canal de Harvard, de um canal de Volkmann, e eu expliquei o que eles significam. Mas realmente não tinha explícito escrito no slide para que ele serve. E aí é que entra a parte da aula, né? Porque se fosse simplesmente para a gente apresentar slide, disponibilizar a apostila e a lista de exercícios para vocês consultarem na apostila e no slide, perde um pouco o sentido da aula, né? Então, propositalmente, para esse conteúdo, eu quis testar 2 coisas. Primeiro, quis testar, na verdade, uma coisa de 2 formas. Primeiro, se vocês estão assistindo às aulas. Como que eu testei isso? Que vocês estão assistindo às aulas e prestando atenção nas aulas? Através de 2 formas. Uma é isso aqui. Essas questões finais, as respostas delas não são tão óbvias como em alguns outros exercícios que eu dei, que você pegava lá a resposta prontinha num ponto do slide ou num ponto da apostila. Precisava prestar um pouco de atenção na aula. E aí, gente, o que acontece? Toda aula que eu der não vai fazer sentido eu dar um exercício após toda a aula, né? A gente tem que juntar um pouco mais de conteúdo, juntar um capítulo, por assim dizer. Então a gente falou de tecido conjuntivo. É um conteúdo um pouco mais longo, né? Foram 4 videoaulas, deu 4 horas e pouquinho. Então, ao final desse conteúdo que eu dei um roteiro de revisão. Mas de nada adianta fazer o exercício rápido até e não assistir as aulas. Ou então assistir a aula também sem aquela concentração. Eu sei que é difícil querer exigir qualquer coisa nesse momento, mas eu acho que é o que dá pra gente fazer. As lives não estavam funcionando, né? Não deu. Até a primeira deu, depois não deu certo, o computador estava travando, não tem como mexer com isso agora. Então vamos fazer essas aulas mesmo. E aí o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode tentar marcar uma live mais leve daqui a algum tempo, em que eu fique monitorando o chat caso vocês tenham perguntas. Mas assim, vamos amadurecer a ideia, vamos pensar direito, porque é chato a gente marcar e de repente não dá certo. Por enquanto vamos fazer dessa forma mesmo. De qualquer forma é o seguinte, a intenção inicial era que vocês fizessem um exercício baseado principalmente em assistir a aula, porque o fato de assistir os vídeos das aulas já contempla todo o conteúdo dos slides, obviamente, e da apostila, né? Voltar no slide, voltar na apostila para completar o exercício é só um complemento, né? Mas o foco tá na aula. Se prestar atenção na aula, na videoaula, dá para fazer tranquilo esse exercício depois, porque eu acabo pegando cada conteúdo, cada slide e extensivamente abordando ele, né? Até cansativamente abordando aquele conteúdo.
perpasso bastante aquele conteúdo, não deixo passar nada batido, né? Nada corrido. Comento bastante cada conteúdo e dou bastante exemplo. Então, se assistir às aulas, eu acho que já é suficiente. Mas é natural que algumas coisas não sejam totalmente compreensíveis, que algumas coisas vocês não tenham entendido. É normal, é parte do processo de ensino-aprendizagem. É totalmente compreensível isso. E aí, por isso mesmo que eu vou fazer essa correção, vou comentar algumas coisas. Se sobrarem algumas dúvidas, vocês podem me mandar mensagem, pode mandar e-mail, que aí o que eu faço? À medida que chegam essas dúvidas, eu vou respondendo elas nas próximas videoaulas. Eu paro um pouquinho a aula e chamo a atenção, que um aluno me perguntou sobre isso, e aí eu comento essas questões, essas dúvidas, porque é natural ter alguma dúvida. A dificuldade maior é a gente conseguir responder essa questão depois que vocês têm a dúvida, né? Depois de algum tempo que a dúvida surgiu. Então aí a questão é vocês anotarem essa dúvida e depois me apresentar ela. Então, em relação a essa lista de exercícios, eu acredito que principalmente esses exercícios aqui do início, eles são bastante simples. É mais um roteiro, né, de estudo, que vocês observando a apostila e os próprios slides vocês respondem. Vamos lá, número 1. Cite e classifique os tipos de tecido conjuntivo. Alguns alunos me perguntaram no WhatsApp: ah, mas é para falar tudo de cada um? Não. Quais que são? Quais são, né, os tipos de tecido conjuntivo que a gente estudou? Esses aqui. Os tipos e alguns subtipos. Então, cite e classifique. Se vocês colocarem esse slide aqui e me der um conceito em uma linha de cada tecido, é o suficiente. Não precisa desdobrar todo o conteúdo, senão vocês vão copiar toda a apostila ou todos os slides. Não é essa a intenção, é fazer um roteiro de estudo. E como eu falei para vocês lá no início, essas listas de exercícios que a gente está fazendo, eu não estou considerando exatidão, correção de resposta. A intenção é justamente que vocês elaborem um roteiro de estudo e que deixe isso registrado. É uma forma que a gente tem de colocar vocês para estudar. Então, por exemplo, citar, são esses, né? Classificar, tá aqui, né? A gente tem 3 classificações. A gente tem os tecidos conjuntivos propriamente ditos, aqueles de propriedades especiais e os de sustentação. Dentro dos de propriedades especiais, a gente tem o adiposo, o hematopoético. Dentro dos tecidos de sustentação, a gente tem muscular, cartilaginoso e ósseo. O conjuntivo propriamente dito, a gente ainda pode dividir ele em 2. Eu nem coloquei aqui, mas a gente pode dividir ele em 2 quando a gente quer fazer uma classificação em relação à densidade desse tecido, a composição da sua matriz. Então a gente pode dizer que é um tecido conjuntivo propriamente dito denso ou frouxo. O denso, qual que é a diferença para o frouxo? O denso ele tem uma concentração maior de fibras, especialmente fibras reticulares, fibras colágenas e fibras elásticas. E a sua matriz, a matriz extracelular, é uma matriz mais densa também. Eu tenho alguns mucopolissacarídeos mais densos, que dá essa característica de deixá-lo mais denso. Já o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, por ser aquele tecido que está abaixo do epitélio e que está acima do tecido adiposo e do tecido muscular, é um tecido que tem muita matriz extracelular, tem pouca fibra, mas essa pouca fibra ainda dá alguma sustentação para esse tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, de forma que lhe confere forma. Mas eu tenho muita matriz, eu tenho uma grande gelatina ali, por onde vasos sanguíneos e a inervação faz o seu caminho, né? Além da luz de algumas glândulas, né? Como a gente viu. Se for na pele, glândula salivar, glândula sudorípara. Na pele, glândula salivar é ótimo, né? Na pele, glândula sudorípara, por exemplo. Na mucosa bucal, uma glândula salivar. E por aí vai, né? Além, se a gente pensar na pele, eu tenho ali, né, nesse tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, o músculo eretor do pelo. Então, gente, para responder essa primeira, o que eu queria? Eu queria isso aqui e um
e que vocês discorressem brevemente sobre cada um. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho o frouxo e o denso. O que caracteriza eles? O frouxo é um tecido com bastante matriz extracelular, com poucas fibras. Está localizado onde? Entre epitélio e tecidos conjuntivos de propriedades especiais que estão abaixo dele. Se a gente falar do tecido conjuntivo propriamente dito denso, onde que ele está presente? Unindo músculo ao osso, formando tendões. Tecido conjuntivo de propriedades especiais, tecido adiposo. Quem é tecido adiposo? Formado por um grande número de células adiposas, responsável por armazenar a maior parte da gordura do nosso corpo. Tecido hematopoético, como que eu sucintamente descrevo ele? Formado por células tronco adultas que dão origem às células do sangue e células de defesa. Localizado onde? Na medula de ossos longos. Tecidos conjuntivos de sustentação. Muscular, cartilaginoso, a gente só citou basicamente, né? A gente falou mais do ósseo, mas se a gente pensar no tecido muscular, formado por um tecido contrátil. No momento pode ser só isso, depois a gente vai estudar mais tecido muscular. Tecido cartilaginoso é um tecido um pouco mais rígido, que não é mineralizado, mas ele é bastante rígido e ele confere movimento, da mesma forma que o tecido ósseo, que é um tecido que tem uma matriz extracelular calcificada e algumas células que são responsáveis por manter esse tecido vivo e em constante renovação. Responsável por que isso aqui? Sustentação, né? O próprio nome diz. Então a primeira questão, gente, é isso. Citar e classificar e sucintamente falar algo sobre cada um desses tecidos. Dizer algo breve sobre esses tecidos me dá uma noção de que o que eu estou querendo? Função, localização, algum aspecto da composição, né, que a gente pensa nesses tecidos. Eu levei todo o conteúdo dizendo reiteradamente que a gente pensa nesses tecidos conjuntivos em relação à sua composição dentro de uma dicotomia, né? Se eu tenho mais células ou se eu tenho mais matriz, se eu tenho os dois, em qual proporção que cada um está. Isso caracteriza cada tecido. Se a gente pensar na composição de matriz extracelular e de células, caracteriza eles. Se a matriz é calcificada ou não, né? A gente pensa nos tecidos ósseos. Então, em relação à composição da matriz e das células, a gente caracteriza esses tecidos. Número 2. A bola de Bichat é um acúmulo de substâncias presentes em qual tipo de tecido conjuntivo? Então, quem está lembrado aí da bola de Bichat? A bola de Bichat nada mais é que esse acúmulo de tecido adiposo que a gente tem nas bochechas. No bebê ela é bastante proeminente. Por quê? Gordura é a nossa reserva de energia, a nossa grande reserva de energia. Para o recém-nascido ela está localizada em algumas partes do corpo. Uma delas é a bochecha. No adulto ela está em menor quantidade, mas ela ainda existe. E ela é formada por quê? Ela é formada por células de tecido adiposo. Nada além disso. Como que é esse tecido adiposo? Né? Vamos aproveitar para dar uma lembrada nisso. Esse tecido adiposo é um tecido que tem pouca substância extracelular, pouca matriz extracelular, e os adipócitos, que são as células que compõem esse tecido. Esses adipócitos, vou voltar aqui. Esses adipócitos são células com uma atividade citoplasmática relativamente intensa e um grande lóculo para armazenar gordura. Gordura transformada e metabolizada aqui nesse citoplasma. Nesse tecido adiposo, quando eu tenho substância extracelular em grande quantidade, eu tenho algum problema, tem algum desvio. Um desses desvios pode ser celulite, que eu não espero ter muita gordura entre as células. Eu espero ter no tecido adiposo bastante gordura sim, mas dentro das células em um único lóculo, no citoplasma. Então, número 2 é isso. É um acúmulo de gordura, né, de tecido adiposo que está localizado na nossa mucosa, na nossa mucosa jugal, nas nossas bochechas.
O número 3. Descreva em que porções dos ossos longos se localizam medula amarela e vermelha. Vou até achar o slide aqui dessa parte para a gente ver isso aqui. Aqui eu já tenho, né? Eu tenho aqui um osso longo em que eu tenho a epífise, a sua diáfise e a sua metáfise. Eu tenho a medula amarela e eu tenho a medula vermelha. Deixa eu achar o slide aqui que traz exatamente isso para ficar mais claro. Aí a questão dos canais de Harvard e Volkmann. Então, gente, a gente tem no osso 3 partes principais. Aqui eu estou ilustrando 2. Epífise, que é de epi, de extremidade, e diáfise, que é essa porção alongada. Certo? Eu tenho a metáfise, que é onde a cartilagem de um outro osso está se inserindo, ou daquele próprio osso está se inserindo para fazer uma articulação. Mas nada mais é do que uma modificação aqui entre epífise e diáfise, né? Então eu tenho basicamente epífises e diáfises. Vamos voltar lá atrás, naquela ilustração, para deixar isso mais claro. Então a medula amarela, tá claro que ela está na diáfise, certo? A medula vermelha, vejam bem, ela está numa região de transição entre diáfise e epífise, certo? Ela está nessa região de transição. Ela pega uma parte da epífise e uma parte da diáfise, certo? Então, medula amarela, totalmente na diáfise. Medula vermelha, ela pega uma região de transição entre epífise e diáfise. Pega os dois, certo? Sempre nos ossos longos. Número 4. Quando um transplante de medula óssea é realizado, células de qual tipo de tecido conjuntivo são transplantadas? Essa é fácil, né, gente? São células do tecido hematopoético, né? Vou aproveitar esse slide aqui. O que acontece? Essas células que são transplantadas, elas estão justamente nessa medula desse osso longo, né? Nessa medula vermelha. Nessa medula vermelha de ossos longos, eu tenho essas células aqui, ó. Células tronco adultas que têm o potencial de se diferenciarem nas células do sangue e nas células do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Então, quando eu faço a doação de uma medula óssea, ou uma transplante de medula óssea, eu estou pegando essa medula vermelha aqui, de um osso longo, na região da bacia, geralmente, no fêmur, ou algum dos ossos do quadril, e transplantando esse acúmulo de células, é um líquido, né, uma coisa líquida, gelatinosa, que naquele líquido gelatinoso eu tenho várias células tronco adultas que têm a capacidade de se diferenciar nas nossas plaquetas, nas nossas hemácias, nos nossos leucócitos de maneira geral, nossas células de defesa, certo? Número 5. Aí, gente, se ficar alguma dúvida ainda, alguma coisa que está um pouco vago, vocês me mandam mensagem, me mandam e-mail, eu anoto a questão e na próxima videoaula, na verdade não tão na próxima, né, porque hoje eu estou gravando essa aula, na verdade essa correção de exercícios, e estou gravando já o início do próximo conteúdo, que é o sistema nervoso. Então, na segunda aula lá de sistema nervoso, eu faço um parêntese, né, dou uma paradinha e comento de novo essas questões aqui, tá? Que é quando eu for gravar a próxima vez. Número 5. Diferencia os processos de ossificação endocondral e intramembranoso. Gente, isso, o que acontece? Eu falei, eu não quis aprofundar muito nisso, não é objetivo da nossa disciplina aprofundar muito nesse processo de formação óssea, mas basicamente a gente entender qual tipo de ossificação acontece em cada tipo de osso é importante. Quando eu falo cada tipo de osso, é cada tipo de osso de uma maneira bem genérica. Não estou falando em relação a nome de ossos, não. Então eu saber que os ossos do crânio, que são ossos chatos,
né, em que eu tenho espessura reduzida, comprimento reduzido, mas largura ampla, eu tenho um processo que é intramembranoso. Enquanto que nos ossos longos, a gente pensa no fêmur, ulna, rádio, esses ossos compridos, longos, que a gente tem no corpo, eles têm uma origem endocondral. Isso aí eu preciso saber. E o que me diz que é endocondral e que é intramembranosa? Justamente o seguinte, a gente até viu um vídeo, né? Eu mostrei alguns vídeos lá para vocês, em que eu tinha essa formação desses ossos. E aí o que era a intenção? No caso da... Esse aqui não é bem o vídeo que eu queria mostrar, mas o que a gente tem? A gente tem o seguinte: o endocondral, por formar ossos longos, eu tenho um processo em que eu tenho um molde de cartilagem que é gerado, porque eu tenho um osso longo, um osso grande. Eu gero essa cartilagem para servir de molde. E dentro dessa cartilagem vai acontecendo aquela calcificação, na verdade, aquela síntese de matriz óssea pelos osteoblastos, né, que estão chegando ali, fabricando aquela matriz, e essa matriz depois é calcificada. Como é um osso longo ou um osso comprido, eu preciso de um molde, senão ele se perde. E não fica com aquela forma que o DNA programou para que ele tivesse. Certo? Então, de maneira geral, a ossificação endocondral é aquela endocondral, dentro de um condro. Condro é cartilagem. Acho que é do grego isso. Então, eu tenho um molde cartilaginoso para gerar essa ossificação. Essa ossificação dentro de um molde de cartilagem. Geralmente são ossos longos, ossos compridos. Preciso desse molde. Já outros tipos de ossos, eles não precisam desse molde cartilaginoso. Por exemplo, os ossos do crânio, de uma maneira geral, são ossos de aspecto irregular ou são ossos chatos, de formato chato. Não precisam disso. Então, o processo de ossificação acontece dentro de uma cápsula ali de tecido conjuntivo, um tecido conjuntivo fibroso, só. E é isso. Eu não tenho um molde de cartilagem. Basicamente é isso. Não precisava aprofundar muito nisso, não. Nem de longe eu queria que vocês citassem etapas de formação de ossificação endocondral intramembranosa. Não é o objetivo da disciplina. O objetivo da disciplina é que vocês entendam qual que é a diferença em relação do ponto de vista anatomopatológico ou até anatomofisiológico a formação de um osso. Ora, se eu tenho um fêmur, por exemplo, que não é formado dentro de uma cartilagem, a chance desse osso, enquanto ele cresce, se deformar e não ter um formato definido é muito grande, porque é um osso comprido. A cartilagem serve para delimitar esse crescimento dele. Ao contrário de um osso do crânio, que já é todo irregular mesmo. E até por essa característica irregular, na verdade, ela me mostra um traço da sua formação intramembranosa dentro de uma membrana de tecido conjuntivo. Então, nesse tipo de ossificação, eu não tenho tanto controle da forma quanto eu teria numa ossificação endocondral. Certo, gente? Número 6. Cite as funções e descreva as ações dos osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Vamos lá, vamos pegar isso. Tá aqui, ó. A célula osteogênica, a gente vai desconsiderar ela pelo seguinte. Vamos agrupar ela junto com o osteoblasto. Por quê? Quando a gente estudou tecido hematopoético, a gente pensou o seguinte. Deixa eu achar aqui. Aqui. Lá na medula óssea, né,
medula amarela, medula vermelha, especialmente na região de transição entre epífise, que é a extremidade, e diáfise, que é essa parte alongada do osso, eu tenho lá várias células-tronco adultas. Não vamos confundir com aquela célula-tronco embrionária, não, certo? Eu tenho lá várias células-tronco adultas. Essas células-tronco, elas dão origem a várias células do nosso organismo. Especialmente uma que a gente estudou um pouco, né? Que são as células do tecido hematopoético. Vão dar origem às células do sangue e do sistema de defesa. Mas eu tenho lá também células que dão origem aos adipócitos e olha quem? Aos osteoblastos. Então, gente, o que acontece? Quando a gente vê a ilustração de alguns livros, acho que eu passei, né? Quando a gente vê a ilustração de alguns livros em que eu tenho a separação da célula osteogênica para o osteoblasto, por exemplo, está me dizendo o seguinte: eu tenho a célula tronco adulta, que dá origem à célula óssea, né, a osteoblástica. Então isso aqui eu estou dizendo que é aquela célula que está lá na medula, lá próximo da célula que vai dar origem à plaqueta, à hemácia, às células do tecido hematopoético, de uma maneira geral. Essa célula aqui, essa célula osteogênica, é a célula tronco do osso adulto. A gente nem considera ela, que a gente está falando de célula tronco. A gente vai focar nessas três, né? Então, o que era a pergunta mesmo? A pergunta era: cite as funções e descreva as ações de osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Vou abreviar, vamos chamar de blasto, cito e clasto, né? Dá para entender. Então, o osteoblasto. Quem é o osteoblasto? É a célula óssea jovem. É a célula que é responsável por sintetizar uma matriz óssea, expelir essa matriz óssea para fora e depois ficar preso em torno dessa matriz quando essa matriz se calcifica. E aí o que acontece? Quando ele fica preso nessa matriz que se calcificou, ele não consegue se locomover. Então ele fica adulto. Então o osteoblasto é a célula óssea jovem, o osteócito é a célula óssea adulta, que ficou presa naquela matriz, que a matriz se calcificou, se mineralizou, ficou dura. Ele ficou preso, não consegue se locomover naquela matriz e não consegue ter vaso sanguíneo, capilar sanguíneo chegando diretamente nele. E aí, como que ele realiza a comunicação? Pelos seus prolongamentos. Um prolongamento desse aqui se liga a um prolongamento de um outro osteócito. É assim que acontece a difusão de água, de glicose, de metabólitos e de outros nutrientes entre um osteócito e outro. Acontece de célula a célula, ou de uma outra forma, que é uma resposta lá do final, através dos canais de Harvey e Volkmann. Também é uma outra possibilidade. Então, osteoblasto, célula óssea jovem, responsável por sintetizar a matriz óssea. Osteócito, célula óssea adulta, presa nessa matriz óssea que já está calcificada. Aqui a matriz está sendo gerada, ainda não está calcificada. Aqui a matriz já está calcificada. Então, osteoblasto e osteócito, a gente já tem uma compreensão deles, né? Vocês estão vendo que tem uma barra aqui para separar o osteoclasto. Por quê? O osteoclasto ele tem uma origem totalmente diferente do osteoblasto. Vocês estão vendo que o osteoblasto ele veio de uma célula tronco óssea. O osteócito é fruto da maturação desse osteoblasto. Por um outro lado, o osteoclasto ele não tem essa mesma origem. Ele tem uma origem até muito parecida com as células inflamatórias, com as células do tecido hematopoético, aquelas células de defesa. Ele tem uma origem muito parecida do monócito, do macrófago. Porque, primeiro, é uma célula multinucleada. O que é isso? É uma célula que tem vários núcleos, que tem por função degradar, consumir, como se fosse comer mesmo uma matriz. Da mesma forma que o macrófago lá na inflamação, que tem o papel de abraçar aquela inflamação, isolar aquela inflamação, comer aquela inflamação, guardar aquela inflamação.
O osteoclasto tem mais ou menos uma fisiologia parecida. É uma célula que tem vários núcleos. Por quê? Porque ele tem que ter uma atividade intensa de produção de enzimas, de lisossomos para fazer digestão de várias substâncias. Então, é essa célula aqui. Enquanto o osteoblasto constrói matriz óssea, o osteoclasto destrói matriz óssea. Isso acontece ao longo de toda a vida, né? Como a gente conversou lá na aula. Então, esse aqui constrói, esse aqui destrói. Esse aqui é a célula adulta que está lá preso na matriz óssea. Certo? Então, seria isso. A resposta da 6. A 7. Diferencie osso esponjoso de osso compacto. A gente tem algumas formas de fazer essa diferenciação. Eu quero chamar bastante atenção para essa figura em específico, porque essa figura aqui dá para a gente responder várias perguntas agora nesse final de lista de exercício. E, inclusive, essa primeira aí, né, que é a número 7, né? Diferencia osso esponjoso de compacto. Olha aqui. Aqui eu tenho osso esponjoso. Aqui eu tenho osso compacto. Mesma coisa aqui. Acho que essa figura está mais clara. Aqui eu tenho esponjoso, aqui eu tenho compacto. Para começar, visualmente, qual é a grande diferença de osso esponjoso de compacto? Visualmente. O esponjoso, de cara, eu estou vendo que é um osso bem mais aerado, é um osso bem menos denso, é um osso que eu não tenho tanta mineralização e eu tenho bastante espaço nele, não calcificado. Logo, eu tenho a possibilidade de várias substâncias, de várias situações passarem por aqui, né? Inclusive vasos sanguíneos, nervos. A gente tem muito esses ossos, essa porção esponjosa, em ossos pneumáticos. Se a gente pensar, a gente vai estudar os ossos do crânio daqui a algum tempo. Se a gente pensar nos ossos do crânio, a gente tem vários ossos pneumáticos. O que são ossos pneumáticos? São ossos que têm seios na sua composição. E o que são seios nessa concepção de estudo dos ossos? São espaços aerados, espaços ocos, vazios. Se a gente pegar seio maxilar, seio frontal, aqui a gente vai ver que a gente tem um seio nasal. O que é isso? É um espaço vazio, é um buraco formado por ossos. Esse osso que forma esse seio, ele tem uma parte compacta, densa, bastante mineralizada, mas ele tem espaço bastante aerado, por onde o ar passa. E aí essa parte é justamente isso aqui, de osso esponjoso. A gente vai ver isso com mais detalhe lá na frente. Mas como que eu diferencio osso esponjoso de osso compacto? Primeiro, grau de mineralização. O osso esponjoso é bem menos mineralizado. Eu tenho bem mais espaço. Eu tenho um osso bem mais fino, bem menos mineralizado. O osso compacto, pelo contrário, isso aqui é pura hidroxiapatita, né, gente? É pura calcificação. Eu não tenho espaço para passar nada aqui, porque eu tenho uma matriz toda calcificada. E por isso eu já vejo uma outra diferença. Quem são esses? Canais de Harvers e Volkmann. Por que eu tenho isso? Para que é a função disso? Como eu tenho um osso muito compacto, muito denso, muito calcificado, muito mineralizado, eu não consigo levar até aquele osteócito que está preso nessa matriz. Eu não consigo levar a glicose, eu não consigo levar os nutrientes, eu não consigo levar a água por difusão. Eu não consigo levar via corrente sanguínea, porque não há vaso sanguíneo que passe aqui. Não há glicose ou qualquer substância que atravesse essa matriz mineralizada. Então, como que chega? Primeiro, daquela forma que eu mostrei para vocês lá atrás, né, que é bem isso aqui, ó, nessa figura, mas isso aqui é mais claro. Aqui eu tenho osteoblasto, aqui eu tenho osteócito. Aqui eu tenho matriz que ainda não se mineralizou, aqui eu tenho matriz que está mineralizada. Então, como que chega nutriente, como que esses osteócitos descartam seus metabólicos?
passando substâncias célula a célula, pelos prolongamentos. E uma outra forma, no osso compacto, muito nos ossos longos, é que na formação óssea há uma programação genética para criar esses canais aqui. Esses canais, eles fazem um papel adjuvante nesse transporte de substâncias, de forma que esses canais, eles permitem que as substâncias cheguem aos osteócitos. Então, uma outra forma de chegar a substância aos osteócitos no osso compacto, no osso denso. Por quê? Porque tem uma matriz muito mineralizada. Por aqui não passa nada. Então, a única forma que esse osso tem de se nutrir e de descartar seus excrementos metabólitos é por meio do transporte célula a célula, que não é tão eficiente, que não é tão rápido, é lento. E não é eficiente pelo seguinte: uma célula pega a glicose para ela, de repente passa só um pouquinho para frente. Então eu tenho esse mecanismo aqui adjuvante dos canais de Harvey e Volkmann, que ajudam a trazer e a levar mais substâncias de e para as células ósseas. Por que eu não tenho canal de Harvey e canal de Volkmann no osso esponjoso? Justamente porque aqui eu já tenho um espaço bastante aerado, né? Por aqui substâncias já passam, inclusive já passa o vaso sanguíneo, que não preciso ter essa diferenciação, não preciso ter essa sofisticação aqui. Qual que é a diferença de canal de Harvey para Volkmann? Não é importante, não, mas vamos comentar. O canal de Harvey é aquele canal que é mais comprido. Ele está sempre, a gente vai pensar sempre no osso longo, quando a gente vai falar desses ossos compactos aqui. Vamos pensar no fêmur. Esses canais, eles estão localizados no sentido do maior comprimento do osso. Enquanto os canais de Volkmann unem um canal de Harvey ao outro. Então, um está transversal ao outro e tem por função como se fosse, aqui eu tenho uma rua, aqui eu tenho uma rua. Eu preciso ligar essa rua a essa. Então, quem faz essa ligação é o canal de Volkmann. Quem são essas ruas compridas? Os canais de Harvey. Basicamente, é isso. Então, essa é a 8. Eu acho que ficou bastante dúvida nisso aí. Alguns alunos conversaram comigo. E vocês veem que lá nos slides eu não deixei isso escrito, né? Porque eu expliquei. Né, gente? Até para fazer sentido ter essa aula. Não vou deixar tudo escrito. Vocês precisam prestar atenção também. Mas assim, eu compreendo que de repente eu estou falando de uma coisa, dou algum exemplo, vou falando de outra coisa e volto naquela, e pode ser que você, né, não fique tão claro em alguns pontos, e é natural que não se entenda algumas partes, tudo bem? Mas seria isso. Espero que agora tenha ficado claro. Na verdade eu respondi a 8 comentando a 7, né? Então, diferenciar osso esponjoso de compacto, a gente tem algumas formas de diferenciar, né? Grau de mineralização. Esponjoso é bem menos mineralizado. O compacto é muito mineralizado. O esponjoso tem espaços aerados, que eu não tenho no compacto. O compacto eu tenho canais de Harvey e Volkmann para ajudar na comunicação entre uma célula e outra, coisa que eu não tenho no osso esponjoso. Mais uma diferença? No osso esponjoso eu tenho a possibilidade da passagem de nervos e vasos sanguíneos, coisa que não acontece aqui. Não acontece aqui no meio. Então a 8 a gente acabou de falar, né, quais são essas funções desses canais de Harvey e de Volkmann, que estão presentes unicamente nos ossos longos. A função é garantir nutrição, é garantir que cheguem nutrientes aos osteócitos desse osso que é bastante compacto, que de outra forma não chegaria em quantidade suficiente, e recolher os excrementos, né? É fazer a comunicação com o resto do corpo, com a corrente sanguínea, mais especificamente. Essa é a função dos canais de Harvey, garantir nutrição, fazer comunicação com a corrente sanguínea nos ossos longos, por serem ossos extremamente compactos, extremamente mineralizados. Número 9. Em qual tipo de osso os canais acima estão presentes? Então, qual tipo de osso?
Tecido ósseo compacto. Aqui dava até para pegar, né, pelo próprio slide. Eu não tenho canal de Harvard nem de Volkmann presente no osso esponjoso. Meu próprio esquema me mostra aqui, ó. Eles estão presentes nos ossos compactos. Pode ser que tenha gerado uma dúvida do seguinte, que eu comentei que existe osso longo, osso chato, osso irregular, mas isso é uma outra classificação que a gente vai ver no capítulo específico de ossos do crânio, que diz respeito a uma classificação do ponto de vista anatômico, de formato. Aqui eu estou falando mais de um ponto de vista da composição desses ossos. Ainda não entrei muito nessa parte de forma dos ossos, né? Então, canais de Harvard e de Volkmann, eles estão presentes nos ossos compactos, nos ossos densos. E a número 10, para finalizar, quais são as funções de periósteo e endósteo? Periósteo, peri, do lado de fora, nas margens, na periferia, e endósteo, do lado de dentro. Periósteo e endósteo são capas que recobrem o tecido ósseo. Quais que são as funções dele? Gente, eu não mandei esse slide para vocês? Mandei, né? Esse slide que estava presente no slide que eu mandei para vocês. Vou até conferir isso aí depois, mas tenho quase certeza que sim. O que eles são? Eles são capas que recobrem esses ossos. Eles garantem um pouco de nutrição ao osso, mas principalmente eles são fontes de novos osteoblastos. Eles são fontes de células osteogênicas, daquela célula tronco lá que se diferencia para dar origem a novos osteoblastos, que vai renovar aquela matriz óssea. Então, a função dele, nutrir e fornecer novos osteoblastos para crescimento e reparação, recuperação, remodelação óssea. Essa é a função de periósteo e endósteo, certo? Estava aqui nesse slide que está próximo, nem tão próximo assim do fim, né? Está no meio do caminho aqui. Certo, gente? Então é isso em relação à correção do tecido conjuntivo. É isso. Se ficar alguma dúvida em relação aos exercícios ou até mesmo às aulas de tecido conjuntivo, pode mandar mensagem que numa aula mais pra frente eu comento. Tá bom? Então por hoje é isso.